As empresas julgam o livro pela capa. O gerente de RH, quando contrata um palestrante, vai julgar o livro pela capa. Ele não tem tempo de ficar procurando por palestrantes, ele não tem tempo de ficar ali vendo aquele vídeo de 20 minutos. Então, ele tem que ser assertivo. E é por isso que ele entra em contato com uma agência, para que a agência faça indicações assertivas. E se eu indico o palestrante que a capa é ruim, o cara pula esse palestrante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o objetivo desse podcast aqui é compartilhar com você, palestrante, as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Os palestrantes corporativos. É por isso que nós estamos aqui criando vários episódios desse podcast para trazer em cada episódio algo que eu considero super importante como contratante de palestras para que você entenda como arquitetar as variáveis que estão dentro do seu controle para fazer parte do mercado de palestras corporativo, o mercado mais lucrativo, o mercado que eu digo que você, palestrante, precisa focar. Nosso episódio número 14 é como se aproximar das agências de palestras. Olha só, existem muitos palestrantes que gostariam de aumentar o número de palestras que ele faz. E eu quero perguntar uma coisa para você. O que você acharia de receber 150 cotações de palestras? Como seria a sua vida se hoje, nesse mês de janeiro, você recebesse 150 cotações para palestrar? Será que você conseguiria dar conta de tanta gente querendo assistir a sua palestra? Será que você daria conta de tanta palestra para fazer? Essa é uma possibilidade para os palestrantes que fazem parte de agências. Sabe por quê? E isso eu falo com toda a propriedade do mundo, porque eu tenho uma agência de palestras, simplesmente porque as agências recebem, em média, 150 cotações por mês. Em média, já recebemos bem mais que isso. E acredito que tem outras agências que recebam mais do que isso também. Mas olha só, 150 oportunidades de você, palestrante, conseguir dar palestras, fazer o que você mais gosta, subir ali em cima do palco e inspirar as pessoas. Mas, antes de começar a entrar nesse nosso tema de hoje, antes de falar como você se aproxima das agências e como você se abre para essa possibilidade de receber 150 cotações de palestra, de realizar pelo menos uma palestra por mês, porque, caramba, palestrante, receber 150 cotações e não fazer uma palestra, tem alguma coisa errada se isso acontecer. Então, como que você se abre para essa possibilidade de realizar pelo menos uma palestra por mês, de receber talvez 150 cotações de palestras, simplesmente se aliando às agências de palestras? Isso eu vou falar hoje, mas antes de eu falar, da gente começar o nosso assunto, quero te passar 2 recados. E para você que já está assistindo e acompanhando os nossos podcasts, os nossos episódios, você já sabe o que eu vou falar, mas eu sempre repito para você, exatamente para você que está assistindo pela primeira vez um dos nossos episódios. Quais são esses 2 recados? Primeiro, para você que está ouvindo pelo Spotify, eu estou compartilhando slides no YouTube. Então, se você está assistindo ao vivo, vem aqui para o YouTube que eu estou compartilhando slides. Vou até colocar aqui o slide de hoje. Então, eu estou compartilhando slides. E você, se você aprende visualmente de uma forma mais fácil, você vai curtir com certeza. Se você gosta de fazer anotações enquanto aprende, você vai curtir com certeza. Tá? Então, já segue lá o nosso canal no YouTube. Fica a Dica Palestrante, é o nome do canal. Tá bom? Então, a segunda dica que eu quero passar para você, o segundo recado, é que você, palestrante, que tiver qualquer dúvida durante esse nosso episódio de hoje, deixa nos comentários, deixa aqui no YouTube, deixa no Facebook, deixa no Instagram, seja lá onde você estiver assistindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, depois entra no meu Instagram, manda um direct para mim, ou então entra no Facebook, deixa um recado no vídeo que a sua dúvida, a sua questão é tão importante que ela pode virar um episódio de um podcast.
Então, dependendo da sua dúvida, se for algo muito profunda que eu não consiga responder aqui na hora, eu vou transformar a sua pergunta em um episódio, como já aconteceu nos episódios passados. Você sabe se você está acompanhando o nosso podcast. Então, são esses os 2 recados. Se você quiser ver os slides, vem para o YouTube. Se você tiver perguntas, faça. Bora lá, então, começar o nosso conteúdo. Como se aproximar das agências de palestras? Recentemente, há uns 2 ou 3 episódios atrás, eu fiz um dos episódios do podcast Mercado de Palestras, do nosso PMP, foi por que é importante que você, palestrante, esteja dentro de agências de palestras. E lá eu falei vários motivos do porquê, a gente vai revisar alguns até desses motivos hoje. E hoje eu quero te falar como você se aproxima das agências de palestras, como você entra nas agências de palestras. E eu vou te mostrar hoje, no episódio de hoje, então assiste até o final, o fator primordial para que você consiga, de fato, ser indicado pelas agências. E eu falo de fato porque eu conheço muitos palestrantes que dizem que já estão em agências de palestras, mas eles não são indicados, eles não conseguem fechar negócios com essas agências. Por quê? Porque você não coloca em prática isso que eu vou falar no nosso episódio de hoje. Então acompanhe até o final que você vai saber o que é esse fator primordial para você ser indicado por qualquer agência de palestras. Fechou? Vamos começar então. Primeira coisa, o que é uma agência de palestras? Para você que está entrando no mercado de palestras agora e não sabe o que é uma agência de palestras é uma agência que economiza tempo do cliente, economiza tempo do gerente de RH e do gerente de marketing. E aí você deve estar perguntando, Lucas, como assim economiza tempo? Eu achei que as agências, elas vendiam palestras para as empresas. Eu achei que as agências, elas agenciavam os palestrantes. Olha só a importância de eu explicar o que é uma agência de palestras. Não, elas não fazem nada disso que você está pensando. Sabe o que uma agência de palestras vende para um gerente de RH, para uma empresa, para uma multinacional? Tempo. É isso que nós vendemos para os nossos clientes, tempo. Nós não vendemos palestras, nós não vendemos palestrantes, nós vendemos tempo. Se você está assistindo, muito provavelmente você está sabendo que ontem eu fiz uma live com uma gerente de RH, a Bruna. A ideia dessa live, que é até um programa que eu faço 2 vezes por mês, o Papo com RH, era entender qual era a visão da Bruna em relação à contratação de palestrantes, a treinamentos, a desenvolvimento de pessoas. Então, eu não tinha nada para passar, eu só queria ouvir naquele podcast. E eu deixei até possibilidade para os palestrantes que estavam lá assistindo essa live fazer perguntas também. E a gente conseguiu ter vários insights ali que a Bruna passou para a gente a partir do comportamento que o RH tem sobre treinamentos e mercado de palestras. E uma coisa que ela confirmou ontem foi a de que ela não tem tempo. Ela tem 1 milhão de coisas para fazer. A principal responsabilidade dela é treinar o time dela, fazer com que o time dela seja capacitado para entregar uma experiência incrível para os clientes dela. Se você estava ontem, você viu que a Bruna é do setor de restaurantes. Ela é gerente de RH de uma rede de restaurantes chamada Corrientes 348, que é uma rede de restaurantes argentina. Então, ela se importa muito em treinar a equipe dela para que a equipe dela proporcione uma experiência incrível para os clientes dela. Ou seja, o foco dela está voltado nisso. Ela não pode perder um dia inteiro pesquisando palestrantes no Google, pesquisando palestrantes lá no Facebook, sei lá, procurando vídeos no YouTube. Por isso, ela vem até mim. E quando ela vem até mim, ela pede indicações de palestrantes que precisam levar a informação X ou Y para que o grupo dela, para que o time dela consiga entregar essa experiência a partir desse novo conhecimento que teve do palestrante ou do treinador. Então, eu economizo o tempo da Bruna. Eu economizo o tempo dos meus clientes. Esse é o trabalho da agência de palestras. Economizar tempo do gerente de RH, do gerente de marketing, que entra em contato comigo procurando por um palestrante. Então, a agência, ela não vende palestras. A agência, ela não agencia palestrantes. O que a agência faz? A agência economiza tempo dos seus clientes. Faz sentido? Faz sentido, palestrante? Como que eu cheguei nessa conclusão de economizar tempo, além dessa conversa que a gente teve com a Bruna ontem, com essa gerente de RH, que ela confirmou isso que eu estou falando para vocês? Antes de eu conversar com o gerente de RH, como que eu cheguei nessa conclusão?
que a gente economiza tempo, que esse é o trabalho de uma agência, e não agenciar palestrantes, e não simplesmente vender palestras? Eu cheguei nessa conclusão a partir das seguintes experiências. Eu comecei a perceber que palestrantes me cobravam fechamento. Então, você que está vendo aí o slide, você está percebendo que esse é o primeiro tópico. Os palestrantes, eles entravam em contato comigo, ficavam me chamando, cobrando que eu não estava fechando a palestra deles. Então, de repente, chegava um palestrante e falava assim, ô Lucas, esse ano a gente não fechou nenhuma palestra, cara, o que está acontecendo? E olha só o que ele falava, isso vai fazer muito sentido com esse fator primordial que eu disse para você no começo do nosso podcast, que você precisa ter para conseguir ser indicado e fechar palestras com agências de palestras. Se você quer ser indicado por agências de palestras, se você quer fechar palestras com as agências que você está cadastrado, você tem que colocar em prática esse fator primordial que eu vou falar hoje. É uma das dicas do final que eu vou falar nesse nosso episódio de hoje. Guarda essa informação, tá? Vai se encaixar lá no final. Olha o que esses palestrantes falam para mim. Lucas, não fechamos nenhuma palestra esse ano, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu estou cadastrado em outras agências e todo mundo fecha a palestra minha, menos vocês. Olha o comportamento, olha o pitch, eu não considero isso nem um pitch, mas olha a aproximação, a abordagem que o palestrante me faz. Como eu me sinto, tá? Eu vou falar agora para você, palestrante, como eu me sinto, porque pode ser que você não tenha sacado, ou pode ser que você acredite que essa abordagem é normal. Então, como eu me sinto quando eu sou abordado dessa forma por um palestrante? Eu sinto que ele está me cobrando, eu sinto que ele está me colocando contra a parede, eu sinto que ele está me pressionando, eu sinto que ele está me cobrando algo que eu nunca prometi para ele, que eu nunca falei que ia fazer. Eu sinto que isso não é responsabilidade minha, mas ele está me cobrando algo que não é responsabilidade minha. Então, eu me sinto pressionado por um palestrante. E quando eu me sinto pressionado por esse palestrante, as chances são que eu não vou indicar ele para um cliente meu. Porque o relacionamento que eu tenho com esse palestrante começa aos poucos ruir. Quanto mais ele faz isso, mais esse relacionamento rui. Eu comecei a perceber que os palestrantes, e tem palestrantes muito experientes, é exatamente por isso que eu sempre repito para você, palestrante, as dicas que eu passo aqui não são para palestrantes iniciantes. Talvez sejam mais para palestrantes experientes do que para os palestrantes iniciantes, porque é com os palestrantes experientes que eu lido aqui todos os dias. E são esses palestrantes experientes que dão essas mancadas que eu estou compartilhando aqui com você, nesse episódio de hoje e em todos os outros episódios do PMP. Os palestrantes experientes que dão essas mancadas. Então, essas dicas que eu estou dando são muito mais para palestrantes experientes do que palestrantes inexperientes, palestrantes iniciantes. Mas não deixa de ser também, você que está entrando agora no mercado de palestras, você que não tem tanta experiência no mercado de palestras, já vai sacando aí as mancadinhas dos palestrantes experientes para que você não caia nesses erros também. Primeiro erro, o palestrante fica me cobrando fechamento. Poxa, eu acabei de falar para você qual o trabalho de uma agência: economizar tempo de um cliente, economizar tempo do gerente de RH, da multinacional que entra em contato comigo. Não é agenciar palestrante. Eu não trabalho para o palestrante. Na verdade, o palestrante é o meu fornecedor. E para que esse fornecedor consiga vender os produtos dele por meio do meu serviço, ele precisa ter esse fator primordial que eu vou falar para você lá no final do nosso episódio de hoje. Mas eu cheguei à conclusão de que os palestrantes acreditam que a agência precisa agenciar o palestrante, primeiro, por causa disso. O palestrante fica me cobrando fechamento. Segundo, porque os palestrantes me procuram atrás de agenciamento. Eu já falei naquele episódio em que eu contei por que você, palestrante, precisa estar nas agências de palestras. Esse episódio do PMP, que eu acredito que foi uns 2 ou 3 episódios atrás, eu falei que a agência de palestras é totalmente diferente de uma agência de palestrantes. Parece igual, mas não é. Agência de palestra e agência de palestrantes são duas coisas diferentes. A agência de palestras foca em vender tempo para os seus clientes. A agência de palestrantes foca em agenciar palestrantes. Eu conheço algumas agências que tentam ser os dois, mas eu, pessoalmente, aí é uma opinião pessoal minha, tá, palestrante? Acredito que isso não é eficiente. E eu vou te explicar o porquê não é eficiente. Você vai entender e talvez você até concorde comigo. Escreve aí nos comentários se você concordar comigo depois, tá?
Eu acredito que isso não é eficiente por causa do seguinte motivo. O gerente de RH, como eu falei para você, quando ele entra em contato comigo, ele entra em contato para economizar tempo. Para eu mandar ali em uns 10 minutos, em uns 15 minutos, umas 10 opções de palestrantes do tema que ele está procurando, para que ele não precise ficar perdendo tempo procurando isso na internet por conta própria. Eu estou economizando o tempo dele. Quando eu envio essas indicações para o meu cliente, ele vai considerar aquelas opções. Lembra qual o trabalho de uma agência de palestras? Economizar tempo. Se eu envio indicações de palestrantes que não são atraentes para aquele cliente, que não interessaram ele, qual vai ser a sensação desse cliente? Primeiro, que ele não economizou tempo comigo. Segundo, que o meu trabalho talvez não seja tão bom. Terceiro, que eu talvez não entenda do que eu estou fazendo, porque eu indiquei palestrantes que não se encaixaram no que ele está procurando, que não são interessantes. E aí, o que esse cara faz? Esse cara vai procurar um concorrente meu. E esse concorrente meu, ele sabe que o palestrante que ele indicar precisa interessar o cliente dele. Se ele não interessar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que esse cliente fez comigo. Procurar outra pessoa que faça isso, outra agência que indique palestrantes bons. Por isso que ele vai indicar os melhores palestrantes, os palestrantes mais interessantes. E é exatamente por esse motivo que não é eficiente uma agência de palestras também ser uma agência de palestrantes. Porque se eu fico indicando palestrantes que, apesar de ter palestras incríveis, não estou falando que sua palestra não é boa, tenho certeza que a sua palestra é incrível. Por mais que a sua palestra seja incrível, se você não desperta interesse nos clientes, nas empresas, nessas multinacionais que entram em contato comigo, elas não vão te considerar, não vão considerar te contratar. E aí, se elas não consideram te contratar, elas não me contratam também. A possibilidade dela me contratar é menor. E eu não quero que isso aconteça. E é por isso que eu só indico palestrantes que eu tenho certeza que despertam interesse nos meus clientes. Tá vendo a diferença entre uma agência de palestras e uma agência de palestrantes? Tá vendo por que talvez você não seja indicado, por mais que você esteja em várias agências de palestras, você não seja indicado, você não feche negócios com essas agências de palestras? Faz sentido, palestrante? Você começa a entender o porquê as agências de palestras, as agências de palestrantes são duas coisas diferentes e por que, por mais que algumas agências tentem ser os dois, não é eficiente. E olha só alguns e-mails que eu recebo de palestrantes. Você que está vendo o slide, você vai ver agora o e-mail que eu recebi de um palestrante insistindo, um palestrante dando murro em ponta de faca, querendo que eu agencie ele. Eu entendo totalmente, eu não acredito que ele seja burro por pensar dessa forma, não. Simplesmente eu entendo que ele não sabe a diferença entre uma agência de palestras e uma agência de palestrantes. E aí, quando eu tento ajudar eles por meio desse conteúdo que eu estou passando aqui para você, palestrante do PMP, olha só, um parênteses aqui, tá? A agência de palestras está interessada em economizar tempo do cliente. O Lucas Lopes, cofundador de uma agência de palestras, cofundador da Motivação Palestras, está saindo aqui e criando essa página aqui, o Fica a Dica Palestrante, para compartilhar com você, palestrante, essas dicas que eu estou passando aqui hoje. Então, eu estou descolando um pouco da Motivação Palestras para passar para você a minha visão como contratante, a minha visão como agência de palestras, a visão de quais são os atalhos que você tem pelo caminho, você pode aproveitar para acelerar a sua jornada como palestrante corporativo. A visão dos obstáculos que você muito provavelmente vai enfrentar, os erros, as mancadas que os palestrantes experientes estão dando, mas que você não precisa cair nessas mancadas, que você não precisa dar essas mancadas, porque eu estou te antecipando. Então, o Lucas Lopes, ele está interessado em compartilhar isso com você. Motivação Palestras, não. Motivação Palestras quer vender para os nossos clientes, quer economizar tempo dos nossos clientes. Só que quando o palestrante confunde a figura do Lucas Lopes com a figura da Motivação Palestras, acontece isso que eu vou te mostrar aqui nesse e-mail. Olha o que esse palestrante me escreveu. E eu sei que pode até parecer que eu tenha escrito isso daqui e tirado o print e simplesmente colado aqui, mas aí vai de você acreditar no que eu estou falando ou não. Eu, logicamente, tirei o nome do palestrante para preservar, porque eu não ia expor o cara aqui. Imagina se fosse você. Eu não ia fazer isso. Mas olha o que ele escreveu. Lucas, já trocamos tantos e-mails. Você solicita que enviemos assuntos sobre os quais queremos que fale em seus e-mails? Amigo, eu só quero um agente que me coloque diante de uma pessoa que decida sobre contratações de palestras.
O resto, deixa comigo. Eu lhe prometo que você terá mais um palestrante em seu portfólio do qual você terá orgulho. Abraços. De novo, voltando à questão do comportamento. O comportamento desse palestrante, vou te falar como eu me senti, tá, palestrante? Para que você entenda como o Lucas se sente, ou seja, como provavelmente as outras agências se sentem, caso você tenha uma atitude parecida com a desse palestrante, e você vai decidir se é legal ter esse tipo de abordagem ou não. Me sinto colocado contra a parede. Eu me sinto como se o cara tivesse com o dedo aqui falando, cara, não me importa o que você quer me ensinar aqui no PMP. Eu não quero aprender, eu simplesmente quero que você me indique para uma agência. O resto deixa comigo. Eu me garanto ali em cima do palco. Eu sei que você se garante em cima do palco, palestrante. Não estou questionando isso. 1.000 dos 1.000 palestrantes que eu tenho cadastrado na minha agência se garantem. 1.000 dos 1.000 têm palestras incríveis. Mas 10% dos 1.000 vêm de palestras. 10% dos 1.000 são solicitados pelas empresas que entram em contato comigo. Tem muito palestrante que fala assim, cara, eu não preciso de dica, eu já estou há 15 anos no mercado de palestra, já palestro para várias empresas, sou indicado para várias empresas. Mas me diz uma coisa, quantas vezes eu entrei em contato com você para pedir a sua palestra? Quantas empresas entraram em contato comigo para pedir a sua palestra? Se a resposta for nenhuma vez, nenhuma empresa, significa que você tem campo para explorar. E significa que provavelmente algo que eu tenho a compartilhar aqui nesse podcast Mercado de Palestras e em todos os outros 13 episódios que eu compartilhei aqui com vocês, falando sobre um assunto específico, me aprofundando nesse assunto durante quase 1 hora, com certeza tem algo que é interessante para você. Eu vou falar uma coisa e vou cravar aqui para você. Não tem atitudes parecidas com a desse palestrante que mandou e-mail para mim. E só para contextualizar aqui para você, o Lucas Lopes, lembra das duas figuras? Motivação Palestras, Lucas Lopes. Essa daqui foi uma resposta para o Lucas Lopes. Eu estava fazendo uma pergunta para os palestrantes que estão cadastrados na minha lista de e-mail. Não sei se você sabe, mas eu envio e-mails toda semana compartilhando dicas para palestrantes. Olha só, palestrante. Além do PMP, além desse podcast Mercado de Palestras, eu faço 2 outras lives na semana. Eu faço uma live em que eu trago o meu gerente de marketing aqui para conversar com você e passar dicas, sacadas, compartilhar mancadas que a gente vê de palestrantes. Eu trago a minha Speak Hunter, a minha caçadora de palestrantes, a menina do meu comercial aqui, em um dia da semana, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, para compartilhar dicas com você, palestrante. Eu faço uma live trazendo um gerente de RH. Eu faço uma live analisando e-mails de palestrantes. Uma live de quase 1 hora só falando isso, analisando e-mails de palestrantes. Além disso tudo, eu tenho um canal no YouTube que tem vários vídeos, que tem centenas de vídeos te dando sacadas sobre o mercado de palestras, insights. Eu tenho uma página no Instagram, que você que está assistindo aí pelo Instagram sabe, só falando sobre isso. Dicas para o mercado de palestras. Então, desculpa, se você não é um palestrante corporativo ainda, você só não é porque você não quer, porque a minha parte, compartilhando vários conteúdos na visão do contratante, na visão de quem está falando com palestrantes, quem está falando com clientes todos os dias, eu estou fazendo, estou compartilhando dicas com você. Só não pega quem não quer. Contextualizando isso daqui para você, eu, Lucas Lopes, estava fazendo uma pergunta aqui por e-mail para a minha lista de palestrantes, que além disso tudo que eu falei para você, eu ainda envio e-mail para palestrantes, dando dicas. Eu estava fazendo uma pergunta para os palestrantes, como é que eu consigo te ajudar? Me fala aí, palestrantes, me manda aí assuntos que eu possa falar aqui que interessa a você sobre o mercado de palestras corporativos, que eu posso compartilhar com você e vai te ajudar a fechar mais palestras. Me manda aí para eu compartilhar essas dicas com você. E aí o cara me responde isso. Cara, já trocamos um monte de e-mail, e esses e-mails que a gente trocou foi dele de novo, murro em ponta de faca, querendo que eu agencie ele. Eu não tenho tempo a perder. Motivação Palestras não tem tempo a perder agenciando palestrantes. Motivação quer pegar palestrantes que já despertam interesse para indicar para os nossos clientes. A gente não pode fazer nossos clientes perder tempo, entendeu? Então, nós não agenciamos palestrantes e ele estava insistindo nisso. E ele falou, só quero que você me coloque na frente de uma empresa que o resto conta comigo que eu me garanto. Você acha que eu vou indicar esse cara? Nem ferrando. E se você estiver assistindo, palestrante, esse episódio de hoje, você sabe que você mandou esse e-mail, se esse cara for você e você está me ouvindo hoje,
Cara, não tome isso como uma ofensa, toma como um aprendizado. E isso eu já falei para você por e-mail. Tudo isso que eu estou falando aqui no episódio, eu escrevi um e-mail para você falando exatamente sobre isso. Se você insistir, é uma escolha sua e aí você vai colher os resultados que você já está colhendo aí durante todos esses anos que você falou para mim por e-mail também. É aquele clichê, né? Faça as mesmas coisas e tenha os mesmos resultados. Quer saber o que fazer diferente? Então vem comigo e acompanha aqui as minhas dicas. Mais uma coisa que eu vejo acontecer muito no mercado de palestras é os palestrantes procurarem exclusividades com a agência. Então, é interessante, né? Porque é meio que racional. É uma linha de raciocínio lógica. Ué, se as agências, elas têm em média 150 pedidos de palestras por mês, e se eu, palestrante, entrar com uma exclusividade com uma agência? Se eu sou exclusivo daquela agência e todas as outras pessoas que quiserem a minha palestra forem indicados, se eu jogar todos esses caras para as agências, pode ser que as agências me indiquem mais para esses clientes dela. Mas o que acontece na exclusividade? E aqui, de novo, vou te passar o dia a dia da agência de palestras. Lembra sempre qual que é o trabalho de uma agência. Economizar tempo das empresas que entram em contato com a gente. Se uma empresa entra em contato comigo, eu quero indicar um palestrante que já desperta muito interesse. Não vou indicar palestrantes que não despertam interesse, porque aí diminuem a chance da Motivação Palestras fechar palestras. Se um palestrante que não desperta interesse entra em contato comigo pedindo exclusividade, responde aí. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, responde. A Motivação Palestras vai se interessar em fazer exclusividade com esse cara? Não, né? E se tem alguma agência que aceita isso, e eu sei que tem agências que aceitam fazer essa exclusividade com palestrantes que ainda não são conhecidos, eu aqui arrisco dizer, e aqui é a opinião, arriscando dizer, tá? Eu arrisco dizer que esse palestrante ele não vai ser muito contratado. Eu acredito, vivendo no mercado de palestras, que não vai ser muito contratado, por mais que essa agência indique ele, porque esse cara não desperta interesse. E, de novo, as empresas julgam o livro pela capa. O gerente de RH, quando contrata um palestrante, vai julgar o livro pela capa. Ele não tem tempo de ficar procurando por palestrantes, ele não tem tempo de ficar ali vendo aquele vídeo de 20 minutos. Por mais que o vídeo tenha 3 minutos, aqueles 10 vídeos de 3 minutos desses 10 palestrantes, o cara ele não tem tempo. Então, ele tem que ser assertivo. E é por isso que ele entra em contato com uma agência, para que a agência faça indicações assertivas. E se eu indico o palestrante que a capa é ruim, o cara pula esse palestrante. Então, eu acredito que por mais que algumas agências aceitem fazer exclusividade com palestrantes que ainda não são popularmente conhecidos, esses palestrantes não têm muito resultado, porque o negócio está em cima, o BO está em cima do seu colo, palestrante. É você que precisa fazer isso, cara. É você que precisa desenvolver a quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. E isso simplesmente porque palestras são simplesmente consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Então, muitos palestrantes pedem exclusividade, mas exclusividade só é interessante para Motivação Palestras quando o palestrante é popularmente conhecido. Porque eu sei que, além de ter várias empresas que já estão vindo atrás desse cara, quando eu indicar esse cara para empresas que não vieram atrás dele, a empresa provavelmente vai gostar muito do que está vendo. Então, exclusividade só vale a pena quando o palestrante desperta muito interesse. Por quê? Porque as agências precisam fechar palestras. Se o palestrante não desperta muito interesse, a agência vai indicar e não vai conseguir fechar. E porque também não dá para garantir fechamento de palestras. Esse é uma coisa muito importante de passar para você. Se você cogita ter um dia exclusividade com uma agência, saiba, a agência nunca vai poder te garantir fechamentos de palestras. E se ela te garantir, desconfie. Desconfie, porque não dá para garantir. Por mais que eu indique, eu vou falar agora de indicação de palestrantes que despertam muito interesse. Então, vamos supor, indiquei Geraldo Rufino, Cortella e Rick Chester para uma agência. Por mais que eu indique esses 3 caras super famosos no mercado de palestras, eu não consigo garantir para o Geraldo Rufino, por exemplo, que eu vou fechar essa palestra com ele. E por mais que eu entre em contato com o cliente, seja persuasivo e fale que o Geraldo é o melhor, eu não consigo garantir, porque tudo depende da escolha desse cliente. E o cliente ainda precisa levar essa proposta para a diretoria dele.
porque não é ele sozinho que bate o martelo. Eu vou fazer um próximo episódio justamente falando sobre isso, sobre os personagens de compra de um processo de contratação de um palestrante. Não é só o gerente de RH que está nesse processo de contratação. Ele precisa da aprovação de um diretor. Então, além desse cara, tem outros caras que decidem. Não tem como garantir que o palestrante vai fechar, entendeu? Então, se alguém te garantir que você vai ter palestras fechadas, desconfie disso. E, basicamente, as duas vantagens de estar dentro de uma agência de palestras para você, palestrante, quais são as vantagens para você de fazer parte de agências de palestras? Primeira vantagem, você é visto. E se você é visto em várias agências, em várias vitrines, você tem mais chances de ser lembrado, de ser cogitado, de ser cotado. E se você aumenta a quantidade de cotações que você recebe, olha só, processo de raciocínio lógico também. Você está numa quantidade de vitrines maior, porque você está no site das agências. Se você está lá, você aumenta as suas chances de ser cogitado. As pessoas vão te ver mais. Então, as pessoas vão falar, tá bom, deixa eu forçar esse cara aqui. Se você é cotado, você aumenta as suas possibilidades de ser contratado. E se você aumenta as suas possibilidades de ser contratado, você aumenta as suas possíveis contratações. Então, você vê como é um processo lógico? É lógico que o palestrante que ele não desperta muito interesse, as possibilidades são que ele seja menos cotado do que um palestrante que está lá no site e desperta muito interesse. E se tem muitos palestrantes que despertam muito interesse naquele site, só você que não desperta interesse lá, vai ser como se você fosse uma estrelinha um pouquinho mais apagada naquele céu cheio de estrelas brilhantes. Então, de novo, tá aí a responsabilidade no seu colo em despertar interesse, criar, desenvolver a habilidade de despertar interesse nas pessoas pela sua palestra, pela sua figura como palestrante. Como fazer isso? Acompanhe nossos podcasts. Acompanhe aí o conteúdo que eu solto no YouTube, no Instagram, e você vai saber exatamente como fazer isso, porque é isso que eu compartilho com palestrantes. Como chegar em cima do palco, e não como fazer bonito em cima do palco. Isso você já sabe. Então, a pergunta que não quer calar depois de contextualizar e passar toda essa visão para vocês é: Lucas, como se aproximar das agências de palestras então? Você tem essa dúvida, palestrante? Se você tiver, deixa aí nos comentários, já vai deixando o seu like, envia essa live, você que está aí no Instagram, para os palestrantes que você conhece, que você tem contato, para que eles peguem essa resposta também, como se aproximar das agências de palestras. Eu tenho 4 dicas para você de como se aproximar das agências de palestras, mas essas 4 dicas se baseiam naquele fator primordial que eu falei. E você que está acompanhando esse episódio até o começo, lembra daquele fator primordial que eu falei para você? Sabe que fator é esse? Parceria. Palestrante, eu, como agência de palestras, vou falar para você agora o que mais chama a atenção das agências. Sabe o que é? Essa palavrinha aqui com 8 letras. Parceria é o que chama a atenção das agências. Desde que você seja um palestrante parceiro, desde que você consiga expressar parceria, porque não adianta aquele palestrante lá daquele e-mail que eu acabei de ler para vocês, pode ser que ele tivesse naquele e-mail a intenção de despertar parceria em mim, mas não foi essa a sensação que ele passou para mim. Então é importante que você entenda não o que você acha que é parceria, e sim o que a agência vê como parceria. De novo, não importa o que você, palestrante, acha que é parceria, e sim o que a agência acredita ser parceria. Lucas, então fala aí o que a agência acha que é parceria. Vou te dar 4 dicas agora do que é parceria para uma agência de palestras. Primeira dica, ofereça suporte, palestrante. Ofereça suporte para as agências. Ajude as agências a fechar as suas palestras, cara. Então, ofereça ajuda, de repente, para falar com um cliente por telefone. Aquela agência te indicou, então se coloque à disposição para, de repente, conversar com aquele possível cliente sem compromisso nenhum de fechamento. Fala ali para a agência que você está disposto a fazer isso, para que o cliente, para que a agência não se preocupe, porque você não precisa cobrar o fechamento para fazer aquela ligação. Você não vai cobrar nenhum valor para fazer aquela ligação, para fazer aquele Zoom ali de 10 minutos, 15 minutos, aquela videoconferência no Zoom. Você simplesmente quer mostrar que você é o cara que deve ser escolhido
para aquele evento. Eu tenho certeza, palestrante, que se você estiver no telefone ou fizer o Zoom com aquele possível cliente, você vai fechar a palestra. Porque, de novo, você se garante em cima do palco. O único problema é você conseguir chegar lá. Aqui está uma forma de você oferecer parceria para uma agência, você se mostrar disposto, proativo para uma agência, a fim de ajudar aquela agência a fechar a sua palestra. Dessa forma, ofereça suporte. Conversar com o cliente é uma das formas de oferecer suporte, mas imagine quais são as outras formas que você pode ajudar as agências a fechar sua própria palestra. Isso é oferecer suporte para a agência. Segunda dica, e essa é uma dica que eu gosto muito, seja o bonzinho estratégico. Não basta ser bonzinho, você tem que ser estratégico, palestrante. Então, imagina que, por exemplo, uma agência entrou em contato com você para cotar sua palestra. Alguns minutos ou horas depois, a empresa entrou em contato direto com você para cotar sua palestra. Tem 2 tipos de atitudes aqui que você pode ter. Passar o preço mais barato para a empresa e fechar direto com a empresa, e essa é uma mancada que eu vejo muitos palestrantes experientes e inexperientes cometerem. Não faça isso se você quiser ter um bom relacionamento com agências. Você vai ser queimado de uma vez por todas com agências. E não se engane, agências se conversam. Os palestrantes que dão essa mancada aqui com a gente fala para todos os nossos outros concorrentes que a gente se conversa, então a gente fala para eles e esse palestrante fica queimado no cenário das agências, entre as agências, tá? Então, não faça isso. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude é você falar o seguinte: olha só, a agência tal entrou em contato comigo para cotar minha palestra para esse mesmo evento. Então, vamos fazer o seguinte, por questão de ética, entre em contato direto com aquela agência. Nossa, quando o palestrante faz isso, ele manda o print do WhatsApp dele para a gente, falando isso para a empresa, a gente estoura um fogos de artifício aqui para ele. Esse cara aqui é parceiro, a minha equipe comercial fala. Esse cara é parceiro. Ah, vou indicar mais esse cara aqui, olha o que ele fez. Olha só, você despertando parceria nas agências. E aí eu vou até um pouco mais além, porque isso pode ser considerado ser bonzinho. Isso daqui pode ser considerado questão de ética. Mas o que é o bonzinho estratégico? O bonzinho estratégico é que ele pensa além. É aquele palestrante que ele é esperto, ele pensa não onde a bola está agora, onde a bola vai estar. E olha o que o cara faz. Uma empresa entra em contato direto com esse palestrante e alguns minutos, horas depois, a agência entra em contato com o palestrante cotando ele para esse mesmo evento. O que o bonzinho estratégico faz, palestrante? Esse cara, ele fala o seguinte: a empresa já entrou em contato direto comigo, mas o que eu vou fazer? Eu vou passar o mesmo preço para você e se você conseguir fechar essa palestra, eu vou te passar comissão de X. Você não precisaria fazer isso. Tem palestrante que fala para a gente: a empresa entrou em contato direto comigo, já estou falando direto com eles. Pá, quebrou a parceria aqui com a agência. O que a gente vai fazer? Você acha que a gente vai ficar lembrando desse cara para ficar indicando ele? De jeito nenhum. Agora, quando o palestrante faz isso daqui que eu acabei de falar para você, é de novo, fogos de artifício que a gente estoura aqui, pessoal do comercial falando que vai indicar mais ele, falando para as outras meninas do comercial indicar ele também. Então, olha a importância de você ser o bonzinho estratégico. Olha como isso fortalece sua parceria com as agências e olha como isso aumenta a possibilidade de você ser indicado pelas agências de palestras. Ofereça suporte, seja o bonzinho estratégico. Terceira dica, tenha um Media Kit top. É muito importante, de novo, que você ajude as agências a vender a sua palestra. Para que você ajude as agências a vender a sua palestra, uma das coisas mais importantes é que você tenha um Media Kit top. Porque aqui na Motivação Palestras, por exemplo, nós não temos braços para fazer um Media Kit para cada palestrante. Apesar de eu saber que o Media Kit vende um palestrante de uma forma muito mais forte, eu não tenho braço para fazer Media Kit para cada palestrante, já que a maioria dos palestrantes não tem um Media Kit, não tem um Media Kit bom. A maioria não tem. E aqueles que têm, não tem um Media Kit bom, que desperta interesse. E eu, sabendo como é um Media Kit bom, poderia muito bem fazer e aumentar as vendas que eu faço aqui na Motive, mas eu não tenho braço para isso. Por isso a gente faz uma espécie de biografia, no Word mesmo. Exporta aquilo no PDF, manda para os nossos clientes. Mas quando um palestrante tem um Media Kit top e a gente envia esse Media Kit no lugar da nossa biografia desse mesmo palestrante, você começa a concorrer com vários outros palestrantes que estão com material mais do mesmo.
você é o único diferente. Ou seja, aumentam as chances de você fechar aquela palestra. Então, ter um Media Kit top é muito importante. E quarta dica, palestrante, entre na agência. Por exemplo, como entrar na agência? Você é um palestrante de vendas? Lembra, qual que é o fator primordial para que você seja lembrado pelas agências de palestras? O fator primordial para que você seja lembrado é a parceria. Você precisa ser parceiro das agências. E se você entra nas agências, você sendo palestrante de vendas, você sugere ir dar uma palestra naquela agência para o time comercial daquela agência, ajudando o time comercial a vender, a melhorar o potencial de vendas dele, dessa agência, não só vendendo a sua palestra, mas vendendo a palestra de todos os outros palestrantes daquela agência, o que você está fazendo? Fortalecendo parceria. E se você fortalece a parceria dessa forma aqui, sem pensar em você, sem pensar simplesmente em vender a sua palestra, mas pensando em ajudar a agência, você vai ser lembrado inevitavelmente. Você vai ser lembrado pelo time comercial, porque você ajudou eles, você está ajudando as pessoas do comercial a bater meta, a ganhar mais dinheiro, ou seja, os caras vão lembrar de você, e quando vier alguém pedir uma palestra de vendas, eles vão indicar você, você vai ser lembrado pelo dono da agência também, pelo dono ou pela dona da agência. E se você é lembrado pelo dono ou pela dona, você também vai ser indicado, você também vai ser considerado, você vai ser sempre lembrado ali dentro daquela agência. Por quê? Porque você não está pensando só em você está pensando em fortalecer parceria, porque você é bonzinho e estratégico, ou seja, você sabe que oferecendo isso, você vai ter resultados futuros muito mais interessantes do que simplesmente oferecer a sua palestra. Tiro, palestrante! E aí, gostou dessa dica, desse fator primordial que você precisa colocar em prática para se aproximar das agências? Para além de estar dentro das agências, que eu sei que muitos palestrantes estão, mas não são indicados, não fecham palestras com agências, aqui está o fator primordial para que você consiga fechar as palestras com as agências, a parceria. Então, dentro da parceria, temos essas 4 dicas. Ofereça suporte, seja o bonzinho estratégico, tenha um Media Kit top e entre na agência. Tá aqui as 4 dicas para que você, além de simplesmente estar dentro de uma agência, você seja considerado, querido ali dentro daquela agência e você consiga fechar palestras com agências. Essa dica vem diretamente de uma agência. A frase final, antes de encerrar esse nosso episódio de hoje, é: tire o foco de você e coloque o foco na parceria. Palestrante, vou repetir de novo, porque isso é muito importante. Tire o foco de você e coloque o foco na parceria. Esse foi o podcast Mercado de Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras. Para você que não me conhece, está acompanhando esse episódio pela primeira vez hoje. E o nosso tema do nosso episódio de hoje foi como se aproximar das agências. Passei 4 dicas para você, espero que tenha valido a pena assistir esses 40 minutos de podcast. Tamo junto e até amanhã às 8 horas aqui no nosso outro podcast, o podcast Mente do Cliente de Palestras. Amanhã vai estar eu, a Elis, que é a Speak Hunter da Motivação Palestras, e o DJ. Forte sugestão para você. Não perde, palestrante. Um abraço e boa quarta-feira. Tchau, tchau.